E vamos fazer hoje de uma forma um pouco diferente. Nós vamos falar de relações abusivas e relações tóxicas, mas nós não vamos fazer hoje um texto onde a gente vai estar aqui dando praticamente uma aula. Nós vamos responder algumas perguntas que foram nos feitas, né? Que deixaram lá na nossa página pra gente, na nossa... que deixaram pra gente sobre o assunto. E ao responder essas perguntas, nós estaremos praticamente falando sobre o assunto. Quando a gente fala de relações tóxicas, o que a gente pensa logo, né? A gente pensa em quê? O que vocês pensam quando se fala em relação tóxica? A gente pensa em relações amorosas. Mas isso pode acontecer, Márcia, em qualquer tipo de relação. Sim, isso pode acontecer em qualquer tipo de relação. Então, se você tem alguém que tem problemas relacionais, que tem alguma amizade tóxica, algum relacionamento tóxico de alguma forma, que vive isso ou que precisa aprender e ouvir um pouco mais sobre isso, mande um aviãozinho agora, chame, convide para estar com a gente aqui, que a gente vai estar respondendo aqui algumas perguntas que vocês deixaram para a gente na nossa caixa e que provavelmente vai ser útil para algumas pessoas que estão ávidas aí em poder ouvir um pouquinho mais de direcionamento, saber um pouquinho mais sobre o que fazer, como lidar com as toxicidades das relações. Hoje em dia nós estamos num momento assim muito complicado, né, das relações, e toda dica ela é bem-vinda e faz a gente refletir e repensar. Então nós vamos pensar juntos aqui, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas a gente vai tentar fazer um caminho de possibilidade, né, de melhorias das nossas relações, sejam elas familiares, sejam elas relações entre mãe e filhas, sejam elas relações de amigo ou mesmo relações amorosas. Nós vamos enfatizar um pouco mais a relação amorosa, as relações afetivas, porque as perguntas caíram mais dentro desse aspecto. Nesse momento nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é relação abusiva, sobre o que é relação tóxica, como isso acontece e como nós podemos fazer para lidar com isso e melhorar toda essa situação, ok? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de relações tóxicas, nós estamos falando de relações onde não demanda da gente o melhor que nós podemos ser de nós mesmos, a melhor forma que nós temos de nos comunicar. Eu gosto de começar sempre falando pelo lado positivo, né? O que é uma relação saudável? Uma relação saudável é uma relação onde você pode... Relação saudável o quê? Relação saudável é uma relação boa, é uma relação onde você pode doar o melhor de você e receber também o melhor de você. Essa é considerada uma relação boa, inclusive em torno, não só com a pessoa que você se relaciona, mas em torno com as pessoas, com os familiares, com as pessoas que estão em torno disso também, amigos e familiares. Isso é uma relação boa. Qualquer outra relação que saia dessa possibilidade já começa a ficar uma relação onde a gente precisa observar e entender, né, o que está acontecendo aí. As relações tóxicas, elas podem acontecer em qualquer circunstância, sejam, como a gente falou antes, entre familiares, entre amigos, né, entre mãe e filhas. É muito comum isso acontecer entre mãe e filha, porque existe uma relação muito conhecida, que é a relação de mães narcisistas, né? Aquela mãe que, não sei se fica familiar para vocês entenderem, mas é aquela mãe que não aceita que a porta dos quartos sejam trancadas, ninguém tem chave na casa, ou seja, ninguém tem privacidade, ela quer que os amiguinhos da filha sejam amigos dela, ela quer saber de tudo, ela quer sufocar, ela quer controlar tudo, ela é uma mãe invasiva. Então isso é muito comum, isso é uma relação de toxicidade, isso acontece entre amigos, isso acontece numa relação amorosa, é muito mais comum de se ouvir, de se falar, mas a verdade é que isso acontece dentro das nossas casas em relação às nossas relações com os nossos familiares mais próximos. Mas a gente sempre entende, pensa, né? É uma relação de mãe a si mesma, ela é mais simbiótica. Então, a gente demora mais a se dar conta de quando existe uma relação abusiva dentro da nossa casa, em família. Em família. F. Miller diz assim: quando sabemos que a relação amorosa estava te matando e ainda se cria esperança de que a pessoa pode mudar. A gente vai responder isso mais daqui a pouquinho. Vamos começar aqui para umas perguntas iniciais. Então veja bem,
Isso pode acontecer entre empregado, entre empregador, né? Uma relação de trabalho. A relação tóxica e a relação abusiva pode acontecer, ela pode ocorrer em qualquer lugar ou circunstância. A gente precisa entender que a nossa sociedade, ela tem uma forma de pensar um tanto assim complexa, porque a gente aprendeu a entender, né, a fazer uma relação, uma associação muito errada entre relacionamento amoroso e relacionamento de amor romântico, né? Essa coisa de amor romântico. Porque assim, o amor romântico, ele prioriza mais o quê? Ele prioriza mais o aconchego, ele prioriza essa coisa a gente pode dizer assim, né? Do cuidado, né? Essa coisa do cuidado, da proteção e do sexo. São coisas que estão muito assim, são muito vívidas, muito fortes dentro dessa ideia de amor romântico. E a gente quer a pessoa perfeita pra gente, a gente quer ter tudo isso junto, né, galera? A gente quer ter isso junto. Mas a própria neurociência fala que ter isso tudo ao mesmo tempo é quase que impossível. Quando você está na fase da paixão, né? Naquela fase inicial, são os primeiros 2 anos, você está conhecendo, você está apaixonada, você tem admiração ali em alta. Você tem muita ocitocina, que é o hormônio da paixão, que vai fazer com que provavelmente você ache que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Não está acontecendo ao mesmo tempo. Muito disso faz parte da nossa projeção, faz parte da nossa empolgação, faz parte, na verdade, desse hormônio aí que está ajudando a gente a ficar um pouco mais empolgado, um pouco mais animado. E quando a gente vai vivendo as relações, o tempo vai passando, né? O que acontece? Aí vem o amor. E o amor faz com que a gente nutre outros sentimentos, outros pensamentos, e a relação ela vai ficando, né, um pouco mais próxima, um pouco mais íntima, e vai surgindo uma estrutura maior para suportar essas outras coisas que quando a gente está apaixonada, que é um momento onde a gente está meio cego, né? A gente não enxerga a realidade como ela é, e que a gente suporte. Que a gente suporte, por exemplo, a ocitocina é um hormônio que acontece quando a mulher ali acabou de gerar um bebê. Imagina, gente, um bebê, ele muda completamente a vida de uma mãe, né? Não é uma coisa tão simples e tão fácil, né? Que coisa linda, maravilhosa, que momento divino. Sim, é um momento lindo, maravilhoso e divino, mas destrói ali o corpo da mulher. Nos hormônios dela, a situação ela fica muito mexida, internamente e externamente. Mas a ocitocina vem, esse hormônio vem para quê? Para ela poder olhar para o filho dela, apesar de todas essas mudanças, com muito amor, com muito carinho, com muito afeto. E a ocitocina também corre na nossa vida para que a gente possa ter relações onde toda essa nossa habilidade de enxergar, de ver no outro, a gente possa ter mais amor, né? A gente possa ficar um pouquinho cego para não enxergar aqueles defeitos, aquelas qualidades antes de amar. Se a gente for olhar e querer tudo com perfeição, a gente não vai ficar com ninguém, né? A gente não vai gostar de ninguém. É exatamente isso, gente, porque a situação não é fácil. E assim no relacionamento também, quando a gente está apaixonado, todo mundo é perfeito, o cara é lindo, maravilhoso, o sexo é divino, tudo ocorre, né? Tudo acontece, é tudo maravilhoso. Você vê até anjinhos passando de um lado para o outro. Aí vem a intimidade, vem o tempo, as coisas vão mudando completamente. E é por isso, né, que a gente precisa criar um laço e parar de alimentar não só o sentimento de paixão, mas começar a criar um relacionamento mais profundo, de amizade mesmo, de companheirismo e com outras coisas legais. Por isso que muitas vezes pessoas tão diferentes não sustentam uma relação, porque se elas são muito diferentes, elas provavelmente vão deixar de se admirar, elas vão criar conflitos entre elas, porque elas não vão se entender, uma vai querer uma coisa, outra vai querer outra, e tudo isso vai perpassar e vai atravessar as relações. E tudo bem, são coisas da vida. São coisas da vida, são coisas que acontecem. Então a própria neurociência, ela fala sobre isso, né? Ela mostra que o quê? Que caminho, esse caminho do cuidado, esse caminho da proteção, esse caminho do aconchego, esse caminho do sexo, que a gente imagina que vai ser perfeito, que vai ser tudo igual, que vai acontecer sempre, né? Como nesse início, nessa mesma potência, nessa mesma, digamos assim, frequência. E o tempo todo, que isso não é possível. A gente enxerga isso e entende isso porque a gente está apaixonado, então a gente está envolvido ali com uma série de hormônios que está acontecendo, mas no decorrer da vida, no dia a dia, nos anos que se passam, na intimidade, isso não vai ser dessa forma. Então a gente vai aprender, né? A gente vai ter que desenvolver aí a amizade, o companheirismo, o amor,
né? O carinho e outras coisas mais que são tão importantes e tão maravilhosas tanto quanto, mas a gente vai aprender a lidar com isso. E precisamos aí